Levanta os teus olhos. Isaías 60, versículo 4. Lemos juntos o versículo 4. Diz: levanta os teus olhos e vê. Todos estes já se juntaram e vêm a ti, teus filhos virão de longe, tuas filhas serão criadas ao teu lado. Levanta os teus olhos e vê. Versículo 5. Então vereis e sereis iluminado, o teu coração estremecerá. A tradução é um bocadinho assim fraquinha. O teu coração estremecerá de prazer. É isso que diz. O teu coração estremecerá de prazer. Porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas dos gentios virão a ti. Em nome de Jesus. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra. Graças da tua bênção, em nome de Jesus. Tem a gentileza de sentar, aqueles que estão a tomar nota. Prepare-se para tomar algumas notas. Eu vou falar hoje uma mensagem introdutória do que vai ser nos próximos dias. Nos próximos dias vamos desenvolver este tema. Porquê é tão importante este assunto? Porquê é tão importante este tema? Nós estamos a estudar juntos e a ler juntos ao longo desta última semana acerca de que daria o homem em troca da sua alma, que poderia o homem dar por sua alma. E nos últimos cultos, segunda-feira da semana anterior, segunda-feira desta semana que terminou, na sexta às 21 horas e no sábado às 6 da manhã, foi avançado um estudo um pouco mais para a frente acerca da cura da alma. A nossa alma tem de ser sarada e nós precisamos ter uma alma saudável. Há uma diferença entre espírito e alma. O espírito é a pessoa que você é a composição dos seus órgãos, tecidos, células, tecidos, órgãos espirituais. Você tem olhos espirituais e você tem dedos e mãos e tudo isso faz parte do seu espírito. Essa é a estrutura do seu espírito. Mas a sua alma é onde está reunido o seu intelecto, a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos. E que está numa espécie de cobertura de revestimento em volta do seu espírito. E a forma da construção disso nós não temos maneira de saber como é que Deus criou isso, como é que Deus fez isso. Uma coisa sabemos, do contacto da sua alma é o que é afetado em primeiro lugar pelos acontecimentos da vida em volta. Se o seu espírito depende em primeiro lugar de ter uma aliança com Deus ou não, são os acontecimentos da vida, as circunstâncias da vida que implicam diretamente num nexo de causalidade, ou seja, em relações de causa e efeito que atacam diretamente os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, a sua maneira de pensar, aquilo que você sente, aquilo que você sofre, as dores que sofre, o sofrimento interior, o sofrimento na alma, muitas vezes é mais difícil de lidar do que o sofrimento físico. Porque para a alma não há pastilha que lá chegue. Pode haver aconselhamento, pode haver alguma medicação que causa algum entorpecimento na sua vida, mas medicação que cura a alma, não há. Por isso é que os hospitais são cheios de pessoas que quando têm problemas a nível da alma, a nível mental, emocional, tomam medicação toda a vida e nunca se curam. E você não pode aceitar isso jamais na sua vida. Glória a Deus, porque a sua alma pertence a Deus. Amém, irmãos? Então, é um assunto de grandíssima importância. E quando a Bíblia fala em salvar a sua alma, este salvar é uma palavra sozo, é uma palavra abrangente do grego. É uma palavra que tem dentro, como o nosso verbo salvar. A pessoa diz assim, olha, iam no navio, afundou o navio, mas salvaram-se todos. Bem, é uma situação. Houve um incêndio, mas salvaram-se todos. Houve um acidente, mas salvaram-se todos. Então quer dizer que ela se aplica em muitas diferentes áreas da vida humana.
Passou por um problema, mas escapou. Passou por uma dificuldade, mas safou-se, saiu de lá. Caiu numa ravina, mas conseguiu salvar-se, conseguiu sair. Então aplica-se em tudo na nossa vida. Passou por uma depressão muito profunda, passou por uma doença grave, mas salvou-se. Teve um cancro, mas salvou-se. Quer dizer, nós usamos salvar para tudo. Teve problemas financeiros, mas salvou-se. Aí ele salvou a empresa. Quem é que me entendeu? Quer dizer que esta palavra do verbo salvar aplica-se em qualquer coisa. Salvação não é só algo dedicado a um conteúdo espiritual, a um contexto espiritual. É abrangente. Aplica-se em tudo. E é também verdade esta palavra que se aplica a tudo na nossa vida. E eu não estou a falar do ponto de vista gramatical, estou a falar das realidades da vida, de precisar de sair, de precisar de ter saídas, de ter respostas, de ter soluções, de acontecer um mal, mas a pessoa saiu de lá, de acontecer uma crise, mas a pessoa venceu essa crise, de haver angústias, mas a pessoa venceu essas angústias, porque Deus disse: estarei com ele na angústia para o livrar. Podem ser os problemas que forem, mas Deus prometeu que estaria consigo no meio dessa luta e dessa batalha, dessa tempestade, para o livrar, para lhe dar um caminho de saída e de resposta. E é aí que deve estar o posicionamento da nossa alma. Nossa alma não deve estar a olhar para o chão, não deve estar a olhar para a derrota, não deve estar a olhar para a desgraça, deve estar a olhar para as circunstâncias, deve estar a olhar para o alto. Isso é que você encontra muitos versículos da Bíblia que falam disso. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então Deus está a mandá-lo olhar para o alto, olhar para cima, levantar os seus olhos. Tem um significado primário de colocar o seu olhar em Deus. Porque aqui não pode olhar para a dificuldade, não pode olhar para a circunstância. A única coisa que pode, ao ver tanto problema junto, ao ver tantas coisas somadas contra si, a única coisa que pode dizer é: só Deus vai livrar-me disto. Deus sabe como dar uma saída a isto. Deus sabe como fazer aparecer uma solução para isto. E pode e deve dizer: isto não fica assim. Ora, diga comigo: isto não fica assim. Em nome de Jesus. Esse mal não vai conseguir nos derrotar, esse problema não vai conseguir chegar ao fim, e aquilo que dizem que não há nada a fazer, que não se pode fazer nada, que não há solução nenhuma, não vai ser dessa forma, porque eu elevo os meus olhos para Deus e ponho a minha confiança em Deus. Como em 2 de Crônicas, Josafate e o povo, quando foram atacados os amalequitas e midianitas e toda aquela gente que veio contra eles, disseram: nossos olhos, não sabemos como lutar contra esta grande multidão que veio contra nós, mas nossos olhos estão postos em ti. Bendito seja Deus. Em Isaías, no capítulo 49, versículo 18, a Bíblia fala de novo sobre levantar os olhos e colocá-los em Deus. Leia comigo. Isaías capítulo 49, versículo 18. O que é que diz? Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes se juntam, vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Eu estou a dizer-lhe que vem ao seu encontro apoio, abundância, respostas, soluções poderosas. Que tudo o que você está a fazer cresce e se multiplica no meio de multidões de respostas e soluções em volta, que não vai ficar circunscrito a um pequeno grupo, que não vai ficar amarrado numa pequena realidade, que Deus tem coisas maiores e melhores para si. É uma promessa extraordinária de Deus, que faz parte do sacrifício de Jesus pela sua vida. Abundância, diga comigo, abundância, em nome de Jesus. Também em João no capítulo 4 e versículo 35, Jesus mandou que levantássemos os nossos olhos. Jesus disse, João 4, 35, leia comigo: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já
estão brancas para a ceifa. Uma alma sarada olha para a frente. Uma alma doente olha para trás. Eu vou repetir isto. Uma alma sarada olha para a frente. Uma alma doente olha para trás. Você tem no seu carro um vidro enorme à sua frente e tem uns espelhos para lhe indicar alguma coisa para trás, dos lados, ou um espelhito pequeno para ver para a retaguarda. Ou agora nos carros mais modernos tem um ecrã que lhe mostra, quando estiver a estacionar, uma câmara que lhe mostra as traseiras para não bater em nada. Glória a Deus. Sim ou não? Mas seja de que maneira for, o vidro para a frente é sempre muito maior. Sim ou não? Porque você tem que ver o seu caminho para a frente. E sem visão, a Bíblia diz, onde não há visão, o povo perece. A pessoa morre se não tiver visão. Se a sua visão for a desgraça, se a sua visão for a derrota, se a sua visão for um beco sem saída, você não vai avançar. Para onde vai? Para onde vai? E muita gente falaremos isso nos próximos dias, que não faz planos de nada. Mas você tem que fazer planos. Tem que se organizar com planos. Planos para avançar, planos para crescer, planos para desenvolver, planos para os seus sonhos. E assim, mas eu neste momento não estou a ver nada como se possa fazer isso. Mas você não tem que ser a pessoa que abre o caminho para lá chegar. É Deus. Aquele que vai dirigir os seus passos para a frente é Deus. O problema é que muitas vezes a pessoa não põe a sua fé em Deus, põe nos seus recursos, nas suas forças, nos seus meios, e acha que vai realizar as coisas todas e vai livrar-se, e vai ser sarado, e vai conseguir fazer tudo apenas nos seus meios. Não, não vai. Você precisa de recorrer ao poder de Deus e precisa de crer e colocar a sua fé em Deus sobre soluções e respostas poderosas e vitoriosas. Para onde vamos? Para onde vai? Para onde vai a sua vida? Se eu lhe dissesse hoje, e eu vou pedir-lhe isto esta semana, principalmente nos cultos da madrugada, eu vou pedir-lhe isto esta semana. Se você estivesse que eu lhe dissesse assim, escreva-me logo à noite e envie-me pelo WhatsApp quais são os seus 10 principais sonhos ou projetos da sua vida. Algumas pessoas chegavam ao 3 ou ao 4, já não sabiam mais. 10. É difícil. É difícil escrever. É difícil pensar. E se fossem 100? 100 alvos, 100 objetivos, 100 projetos, 100 planos para a frente para realizar e para alcançar e tornarem-se realidade na sua vida. Se em vez de sonhos ou projetos perguntasse assim, 100 coisas que você deseja que acontecessem. E porquê que não lhes dá nome? Porquê que não lhes dá corpo? Porquê que não os transforma num projeto? Porquê que não os transforma num sonho? Porquê que não os especifica? Porquê que não os escreve? Porque se não estiver a fazer isso, significa que está parado. Não está a avançar. Você sabia que um avião não levanta de um aeroporto sem ter lugar no aeroporto para onde vai? Sem receber ordem do outro aeroporto de chegada, pode vir, pode sair, que nós temos aqui espaço aéreo para ele passar e para ele aterrissar e pousar na hora X, no tempo certo para ele vir. E sem ordem do outro aeroporto, ele não pode levantar daqui. Ele não levanta daqui sem ter ordem de espaço, não só para, se for preciso sobrevoar, dar 2 voltas ou 3 voltas no ar antes de aterrissar, mas ele precisa de ter espaço para chegar. Assim que se dissesse, toda a gente sabe isto.
Um dos meus filhos foi agora uma semana de férias. Eu liguei-lhe ontem e disse, estávamos a tratar sobre um assunto. Ele disse, mas não vai ser possível isso agora, hoje. Nós estamos a sair, vamos comprar algumas coisas, porque vamos uns dias de férias e vamos empacotar as coisas. Estamos aqui a fazer isto tudo às pressas e vamos sair. Eu disse, já sabem para onde vão? Ele riu-se. O que você acha? Quando você vai de férias, já sabe para onde vai? Se for para um clima frio, que roupa leva? Se for para... Agora, no verão, se for para o Algarve, que roupa leva? Se for para as Caraíbas, que roupa leva? Depende para onde vai. Quer dizer, você vai fazer as coisas, empacotar a coisa, vai se preparar conforme. O que é que você está a preparar, a empacotar e a arranjar, a preparar em termos de projetos da sua vida para chegar onde quer chegar? Não estou a empacotar nada, não estou a preparar nada, não estou a planear nada, não estou a pensar em nada, significa que está parado. Não é uma boa notícia eu dizer isto. As pessoas pensam assim, mas eu não estou a ver perspectivas nenhumas. Não estou a ver circunstâncias nenhumas. Mas você não depende das suas circunstâncias. Você não depende das suas perspectivas. Você não depende das coisas que está a ver agora. Você depende, número 1, de Deus. E depende de colocar as coisas na mão de Deus e saber onde quer chegar e deixar que Deus dirija os acontecimentos e dirija os seus passos para chegar lá. Em Provérbios 16:9, a Bíblia diz que o homem sabe onde quer chegar. Sabe o coração do homem onde quer chegar, mas não sabe como chegar lá. Provérbios 16:9. Então Deus, o Senhor, lhe dirige os passos. Deus quer ser Deus a dirigir os seus passos. Quer ser Deus a conduzir os seus passos para lá chegar. O problema é quando a pessoa quer dizer, não, é assim, vai ser assim, vou fazer isto à minha maneira, vai acontecer isto. Deixe que Deus conduza, deixe que Deus dirija os seus passos. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão do lado, deixa que Deus dirija os teus passos. E pastor, o que é que isto tem a ver com... Vou-lhe mostrar uma alma doente e uma alma saudável. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 19, a Bíblia diz acerca de um homem rico que diz, vou fazer armazéns maiores, vou construir coisas maiores, porque o que eu tinha já não é suficiente, e vou conseguir fazer estas coisas todas, e vou dizer à minha alma, come, bebe, descansa. Isso. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e passeia. Descansa, come e bebe. Compara esta alma com a alma do salmista no Salmo 42, como o servo clama, como o servo brama pelas correntes das águas. Assim, aqui diz suspira, assim clama por ti, ó Deus, a minha alma. Então você vê uma alma voltada para cima, para clamar por coisas superiores com Deus, por bênçãos maiores de Deus, e vê uma alma que a única coisa que olha é para as circunstâncias à sua volta. E a única riqueza que tem são as coisas que estão nas suas mãos. Que é pobre com Deus e que não tem nada para olhar para a frente, a não ser para aquilo que é o imediatismo ou da sua abundância ou da sua miséria. De qualquer modo, uma alma doente, como a alma de João Batista, que estava preso, que se deixou afundar na tristeza e na angústia e na ofensa e na mágoa, e que ficou tão desligado de si mesmo que chegou a duvidar se Jesus seria aquele que haveria de vir. E Mateus, no capítulo 11, ele diz, Senhor, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus mandou resposta para João Batista e disse, ide e contai a João o que vós tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são sarados, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Por que é que Jesus respondeu assim? Era a mesma coisa que dizer a João: eu sou aquele que havia de vir. Não te deixes dominar em tua alma pela tristeza, pelo acabrunhamento, estar assombrado pela tristeza e pelas coisas que aconteceram. Levanta-te e olha. E depois Jesus fez um elogio extraordinário deste homem. Disse: que fostes vós. Quem era João Batista? Diz ele. E perguntou: era uma cana agitada pelo vento? Ou seja, era um homem sem espinha dorsal, era um homem sem princípios. Mas depois disse: mas este era um profeta, e um grande profeta. Ninguém foi maior que João, daqueles nascidos de mulher. Mas vós que estáis no reino dos céus, qualquer um de vós é maior do que João. Quer dizer, pertence a uma dimensão do acesso ao poder de Deus maior do que João tinha. Você e eu temos um privilégio de acesso ao domínio e ao poder de Deus restaurado maior do que aquele que João Batista teve. Mas João Batista deixou-se afundar na depressão, na tristeza, na mágoa, na ofensa, deixou-se convencer-se a ficar derrotado na situação. Você tem que se revoltar completamente contra o diabo, revoltar-se contra o mal, dizer 1000 vezes se for preciso: isto não fica assim, em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo, a minha vitória é certa, esse mal está condenado a desaparecer. E nunca se deixar dobrar. João deixou-se contaminar por isso tudo. Passado pouco tempo, o diabo cortou-lhe a cabeça e apresentou-a numa bandeja. Foi exposto em derrota diante de todos. Quer dizer que essa é uma posição muito difícil para se ficar. Não se fique numa posição dessas e num lugar desses. Você é muito mais valioso e a sua vida é muito mais preciosa do que isso. Muita gente não recebeu o melhor de Deus na sua vida por se deixar contaminar no meio de situações difíceis e deixar-se dobrar e oprimir no meio de situações angustiosas, e acabou por ser arrastado em derrota pelo inimigo. Amém? A Bíblia está cheia destes exemplos. Eu hoje não queria terminar sem falar de um exemplo desse. Há muitos exemplos na Bíblia, mas não queria terminar de falar de um exemplo desse no Velho Testamento, do qual eu gosto muito. Há um exemplo na Bíblia, no Velho Testamento, em Gênesis, no capítulo 31, que é absolutamente espantoso. Jacó estava numa situação desesperada. Estava tão desesperado, tão angustiado, tão oprimido, que o homem já espumava por todo lado. Eu sei que você não sabe o que quer dizer isso, já espumava, mas... Uma vez eu estava a falar com um pastor e ele estava a passar por uma situação muito difícil e estava muito enervado. E estávamos a falar, os dois, e ele disse: é que se alguém vier ter comigo e me disser isto, eu espumo logo. Achei muita piada aquilo. Eu fico a espumar. Eu disse: epá, fica a espumar. Eu achei graça àquela expressão. Você não achou? Há pessoas assim, não acham graça a nada, glória a Deus. Mas teve graça. Ficar a espumar. Eu ri-me na cara dele. Fiquei a rir na cara dele. E ele disse para mim: estás-te a rir de mim? Eu disse: não, estou-me a rir contigo, filho. Tem calma, glória a Deus. Mas se há uma pessoa na Bíblia que estava a espumar, era este aqui, quer ver? 20 anos estive eu contigo, disse ele para Labão. Gênesis capítulo 31. De facto não era para menos. Ele tinha toda a razão em barafustar, tinha toda a razão em estar frustrado, tinha toda a razão em se revoltar, tinha toda a razão em estar revoltado. Tinha toda a razão. É que o pior é que ele até tinha razão. Você sabe o que é uma pessoa estar cheio de razão e mesmo assim está a sofrer na mesma? Mas tem toda a razão. Mas o que é que adianta ter toda a razão e estar assim neste estado? Mas eu tenho razão. Opa. Às vezes era melhor quase não ter razão e ter paz. Mas este está com toda a razão, mas não tem paz nenhuma. Está com toda a razão, mas está cheio de revolta.
Porquê? Mas tem razão. Mas ele está a ser tão sofrido, tão injustiçado, tão oprimido. Está numa situação tão difícil. Ele trabalha em casa de Labão. Labão tem um monte de filhos, que todos vivem à custa. E o Jacó é o único que trabalha de sol a sol. Esforça-se ao máximo. Os outros repousam. E ele vê os rebanhos a crescer cada vez mais com o trabalho dele. Mas os outros levam o lucro, o benefício. E os outros repousam e ele anda de sol a sol. No frio, na geada, no calor, o homem não aguenta mais, porque ele não está a receber nada do benefício das coisas que está a fazer. Está a ver os lucros, os benefícios, e tudo aí para as mãos dos outros, da casa dele, que são cunhados deles. E o Labão é o sogro dele. Mas trata Jacó como se fosse um escravo. E então Jacó está aqui furioso, está a reclamar de Labão e diz: 20 anos, versículo 38, 20 anos estive contigo. Gênesis 31, versículo 38. 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas e cabras não perderam as crias, não comi os carneiros do teu rebanho, não apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano da minha mão, requerias. Quer dizer, se viessem lobos e comessem as ovelhas alguma coisa, ele tinha que as pagar. Ele não tinha descontos. De maneira que eu andava, versículo 40, leia comigo. De maneira que eu andava, sorte que eu andava de dia, consumido pelo calor, de noite pela geada. Quer dizer, ainda para pior, o calor daquela região durante o dia é terrível. À noite é um frio de rachar. Quer dizer que ele não tinha sossego nenhum. O sono fugia dos meus olhos, quer dizer, não conseguia dormir. E não havia lá esses comprimidinhos para dormir, como hoje, não havia. Assim que ele não conseguia dormir. Insónias, dormia mal, angustiado, oprimido, revoltado, abusado. Quem é que me entende? Espoliado, esfolado vivo quase, a sacrificar-se por tudo e a sofrer. Calado, a sofrer, revoltado, a moer aquelas coisas dentro deles cada vez pior. A alma dele começou a ficar doente. Quem é que me entendeu? A alma dele começou a ficar doente. Depois no versículo 41 diz: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi sem salário, sem nada, por tuas filhas. Porque ele era casado com a primeira, depois com a segunda, até nisso foi enganado. 6 anos recebi um salário, mudaste o salário 10 vezes. Quer dizer, combinava uma coisa e depois fazia outra. Oh meu Deus. Se não fosse o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias de mãos vazias. Mas Deus apareceu, Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite, porque ele contou que tinha tido um sonho em que Deus apareceu em sonhos para Labão e disse: livra-te de tocares no meu servo Jacó. Amém? Diga para o seu irmão que está aí ao lado: que se livrem de tocar na tua vida. Que se livrem de tocar na tua vida. Quando você está de coração disponível, pronto a servir Deus, alguém que o queira fazer-lhe mal a si, que o queira prejudicar, que se livre de lhe fazer mal. Que se livre, que a língua vai lhe apodrecer. Que se livre de lhe causar dano, seja de que tipo for. Que se livre. Mas este homem está nesta revolta, você vê, trabalho, não vê nada. Os outros ficam com as coisas todas, ele vê os filhos, os cunhados dele, tudo bem, o sogro dele maravilhado, com tudo a crescer. Aliás, ele próprio disse isso. O sogro dele disse: eu bem sei que fui abençoado por tua causa. Eu bem sei que Deus me ajudou e me abençoou por tua causa. Ainda teve o descaramento de dizer isso. E ele vê-se nesta situação toda desesperada e não consegue sair. Onde é que está isso? Eu vou-lhe mostrar. Capítulo 30, versículo 27. Labão disse: que eu ache graça diante de ti, fica comigo. Estava a pedir para continuar a trabalhar, claro.
Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Quer dizer, por tua causa, Deus me abençoou. Este homem está tão desesperado, tão angustiado, tão sofrido, tão cheio de injustiça sobre ele. Ele clama diante de Deus e ele não consegue sair da situação. Quem é que me entendeu? Ele não sabe como sair. Se ele quiser pegar na mulher e nos filhos e fugir, o outro vem atrás dele e mata-o. Ele não pode levar nada dos rebanhos, porque os rebanhos são do outro. O salário dele, o outro não lhe paga. As coisas que prometeu cumprir, não cumpre. O que disse que ia fazer, não faz. E ele tem um exército e está na casa do sogro. Como é que ele vai sair disto? O seu opressor é o próprio sogro. O seu opressor é a própria família. Quem está a explorá-lo são os próprios familiares dele. Quem está a fazer-lhe mal é a própria família dele, de onde ele não pode se livrar. Porque até os filhos dele são netos do opressor. Então, tudo à volta são umas circunstâncias tão emaranhadas, tão intrincadas, tão difíceis, que ele não sabe como vai resolver isto. E clama diante de Deus por misericórdia, e Deus envia-lhe um anjo. Um anjo. E o anjo fala com ele e ensina-lhe. Quer saber as primeiras palavras que o anjo disse? Capítulo 31, versículo 11. O anjo de Deus disse-me em sonhos, e eu respondi: eis-me aqui. E o anjo de Deus falou e disse-me: levanta agora os teus olhos. Ou seja, o anjo de Deus está a dizer: tu só consegues sair desta situação para uma realidade melhor, para uma solução que vem de cima, se levantares os teus olhos. Acha que vale a pena nós estudarmos durante estes dias o que é levantar os olhos? Ou acha que não vale a pena? Só vais sair daí se levantares os teus olhos. Só vais sair daí se aprenderes o que é levantar os teus olhos. A mim eu peço que Deus me ajude a, durante estes dias, explicar. Eu tenho uma série de coisas prontas e preparadas para o ajudar a perceber como é que eu faço para levantar os meus olhos. Desde já é levantar os meus olhos para uma nova realidade. Levantar os meus olhos para um novo plano, um novo projeto, um novo sonho, uma nova realidade que vai acontecer. Levantar os meus olhos para a promessa de Deus, para a palavra de Deus, para a fé em Deus. Erguer-me do chão e olhar para cima. E a primeira coisa é que a sua alma tem que estar sarada. Não fique mais a olhar para trás. Enquanto Jacó esteve a queixar-se, 20 anos a queixar-se. Faça assim comigo: 20 anos. 20 anos. Quero um conselho: para de se queixar. Enquanto você se queixar e se lamentar das coisas e estiver a reclamar sempre de tudo, disser a culpa é deste, a culpa é daquele, a culpa é daqueles malvados que me puseram assim, a culpa é do governo, a culpa é de não sei quem, esqueça. Você vai continuar a amargar, a sofrer, vai ficar no mesmo sítio, no mesmo lugar, porque você ainda continua a não perceber que o único que o pode tirar dali é o poder de Deus, é a presença de Deus, e é você preparar à sua frente uma nova visão. O anjo veio e disse: levanta os teus olhos e vê que esses rebanhos todos que estão aí são teus. E sabe o que é que o anjo disse? Disse para ele: tudo isso que tu fizeste, Deus traz isto tudo para as tuas mãos. Tudo isso que é teu vem ter às tuas mãos. Toda essa abundância que tu criaste durante 20 anos, Deus vai tirá-la das mãos de Labão e dos teus cunhados e vai trazê-la para as tuas mãos. Isso é teu. Deus vai repor a justiça. Deus vai fazer justiça sobre si. Deus vai colocar o que é seu nas suas mãos, vai lhe dar o que é seu e vai abençoá-lo. E não vai ser mais roubado, não vai ser mais prejudicado. Os tempos da asfixia, do sufoco, da angústia, da revolta têm que ficar para trás, no retrovisor,
E não olhe para o retrovisor, não olhe para a retaguarda, não olhe para trás mais. Todos os que o trouxeram até esse sofrimento e até esse lugar, esqueça. A seguir você vê que nos meses a seguir, Jacó preparou tudo para sair e caminhar rumo a Betel. Sabe o que quer dizer Betel? Quer dizer casa de Deus. É através da busca da presença de Deus e da casa de Deus, de pôr Deus em primeiro lugar. Começa a pôr Deus em primeiro lugar todos os dias. Saia dessa situação. Saia das coisas que têm sido um sufoco na sua vida. E prepare-se para caminhar para a frente. Deus tem melhor que isto. Amém? Quais são os desejos do seu coração? Quais são as coisas que você quer mesmo ver? Prepare-se para recebê-las. Comece a tomar nota. Isto é o que eu quero que aconteça. Estas são as coisas que eu quero ver. Estas são as novas realidades que eu quero ver. Que os meus olhos ainda não viram. 1 Coríntios 2:9. Os meus ouvidos ainda não ouviram. Mas Deus já preparou. Você sabia que Deus já preparou para si? Muito melhor do que está agora. Deus já preparou. Mas enquanto você estiver a reclamar da vida, a reclamar das pessoas, a acusar as pessoas e a olhar para trás, você não vai conseguir olhar para a frente. Ou olha pelo retrovisor, ou olha pelo vidro à sua frente para caminhar em frente. Ou olha para uma nova visão, ou olha pela retaguarda. Você tem que parar de olhar para trás e começar a olhar para a frente a toda a pressa. Parar de se lamentar, parar de se queixar, parar de deixar a sua alma ferida e magoada olhar para trás e olhe para a frente, para uma nova realidade. Parar de falar do passado, das coisas que aconteceram, do sofrimento que aconteceu, das injustiças que passou, e olhe para a frente, para vitórias maiores e coisas maiores. Comece a escrever os seus sonhos. Sonho número 1, projeto número 2, projeto número 3, sonho número 4. Quero ver isto realizado, quero ver aquilo, quero ver uma nova realidade na minha vida, quero ver novas coisas realizadas na minha vida, quero ver projetos maiores, bênçãos maiores, soluções melhores. Isto não fica assim. Eu não vou ficar assim. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar nesta circunstância. Isto é mudado. E todas essas coisas, dessa abundância toda que eu ajudei a gerar e a crescer e a fazer, isto vem ter às minhas mãos em nome de Jesus. Quantos recebem isso nas suas mãos em nome de Jesus? Bendito seja Deus.